Olá, somos a JS Caetés e você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida, e te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Essa vinheta de abertura foi com a voz do Clauber, que também é da nossa JS lá de Caetés. Sejam todos bem-vindos a esse podcast Vamos Juntos. Minha mãe chamava-se Margarida Oquiena e meu pai, Francisco Bosco. Eram camponeses que, com trabalho e economia, ganhavam honestamente o pão de cada dia. Meu bom pai, quase unicamente com seus suores, proporcionava o sustento da minha família. Não tinha eu ainda 2 anos quando Deus misericordioso nos atingiu com uma grave desgraça. Um dia, o amado pai, cheio de saúde, na flor da idade, de volta no trabalho, ensopado de suor, entrou imprudentemente na adega, subterrânea e fria. O resfriado manifestou-se à noitinha e com violenta febre, precursora de forte pneumonia. Inúteis todos os cuidados. Em poucos dias encontrou-se às portas da morte. Munido de todos os confortos religiosos, recomendou à minha mãe que tivesse confiança em Deus e faleceu na bela idade de 34 anos, em 12 de maio de 1817. Não sei o que aconteceu comigo em tão triste circunstância. Lembro apenas que é o primeiro fato da minha vida que guardo na memória, que todos saíam do quarto do falecido e eu queria ficar lá a todo custo. Vem, João, vem comigo, insistia minha aflita mãe. Se pai não vem, eu também não vou, retorqui. Pobre filho, continuou mamãe. Vem comigo, já não tens pai. Ditas essas palavras, prorrompeu em soluços, tomou-me pela mão e levou-me para fora, ao passo que eu chorava, porque havia chorar. Naquela idade não podia, evidentemente, compreender a grande desgraça que é a perda de um pai. O acontecimento deixou minha família profundamente consternada. É difícil imaginar quanto deve ter sofrido e labutado minha mãe naquele tempo calamitoso. Sobre a minha mãe, Margarida, seu maior cuidado foi instruir os filhos na religião, torná-los obedientes e ocupá-los em coisas compatíveis com a idade. Quando eu era pequeno, ela mesma me ensinou as orações. Quando pude me juntar a meus irmãos, fazia-me ajoelhar com eles de noite e juntos rezávamos as orações e o terço. Lembro-me de que ela mesma me preparou para a primeira confissão. Acompanhou-me à igreja, confessou-se antes de mim, recomendou-me ao confessor e depois ajudou-me a fazer a ação de graças. Continuou a ajudar-me até me julgar capaz de confessar sozinho e dignamente. Esses foram alguns trechos do livro Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, escritos pelo próprio Dom Bosco. O que nós vimos aqui foram alguns trechos das primeiras memórias que Dom Bosco tinha com relação à sua família. E nesta segunda semana do mês de agosto, aqui no podcast Vamos Juntos, vamos refletir sobre Dom Bosco e a vocação à vida familiar. Como nós podemos reparar nesse texto de início, a infância de Dom Bosco foi bem complicada. A morte do pai dele foi algo tão traumático que ficou na memória dele. Ele conseguiu se lembrar disso diversas e diversas vezes. E como vocês perceberam, a falta do pai naquele tempo, naquela família, abalou demais a própria rotina que eles tinham em casa. A mamãe Margarida tentou segurar as pontas do jeito que ela pôde. Parece que ela teve êxito, viu, em tudo isso, até porque a gente consegue perceber que todos os filhos daquele casal realmente foram pessoas boas, conseguiram contribuir com a sociedade de maneira excepcional, e principalmente Dom Bosco, que é o santo fundador de toda a família salesiana. A vocação à vida familiar está intimamente ligada
com a ação de Deus com relação à criação, à humanidade. Afinal de contas, Deus criou tudo o que existe e consegue transformar tudo isso numa harmonia tão bonita, propondo para nós uma vivência familiar, porque Ele mesmo se coloca como Pai com relação a Jesus. Jesus identifica o Pai, Ele chama a Deus de Pai, logo Ele se coloca num ambiente familiar com relação ao seu Deus. E Ele ensina a gente a viver assim, afinal de contas, também chamamos Deus de Pai, quando Jesus Cristo mesmo nos ensina a rezar o Pai Nosso. Você está lembrado como é que começa a oração do Pai Nosso? Pois é, inclusive o próprio nome da oração já diz tudo, né? Pai Nosso. O nosso Deus é Pai. Logo, na relação com esse Pai, somos irmãos, somos família. Essa vocação é muito importante para a vivência na nossa igreja. Embora tenha pessoas que não tenham vocação a essa vida, como é no meu caso, o caso dos outros presbíteros, a gente não tem vocação à construção de uma vida familiar. Mas tem pessoas que sim. Esses são os pais, as mães, as pessoas que estão verdadeiramente ligados ao cuidado e ao carinho com o outro. Como é que a gente deve perceber bem a vocação à vida familiar? Como é que isso se refletiu na vida de Dom Bosco, já que ele mesmo tinha vocação para ser padre e não para ser pai? Mas a gente vai entendendo um pouquinho de como a gente pode ver os traços de uma boa paternidade a partir do próprio Dom Bosco. Antes de tudo, é importante a gente perceber que o conceito de pai não se resume naquele que gera. O conceito de mãe não se resume naquela que gera. Vamos alargar um pouco esse pensamento. Diferente de estar ligado somente à geração, o conceito de pai e mãe, a vocação do pai e da mãe está muito mais ligada ao amor e ao cuidado que dedicam durante o crescimento dos seus filhos. O pai e a mãe, a pessoa que faz o papel de pai, a pessoa que faz o papel de mãe, essas pessoas têm vocação ao cuidado, ao carinho, à orientação, a uma educação mais próxima. Como a gente pode ver na história de Dom Bosco, ele percebeu o cuidado que sua mãe e que seu pai tinham com a família. O seu pai e sua mãe eram pessoas trabalhadoras, que cuidavam de sua casa, se esforçavam muito. Na ausência do pai, a sua mãe cuidou da educação dos filhos como pôde, tanto no quesito escolar, quanto no quesito religioso. Se a gente for dar uma lida mais aprofundada aí no Memórias do Oratório, a gente vai perceber como Mamãe Margarida foi direta no quesito de cuidar dos meninos. Ela tinha que cuidar mesmo da educação como um todo. E a gente viu aí Dom Bosco dizendo que foi ela mesma que preparou ele. Quer dizer, sua catequista principal foi a sua mãe. Não é à toa que a gente hoje, nos diretórios de catequese, nas questões de catequese, sempre se lembra de que a família é o primeiro lugar onde a criança deve aprender o seu fundamento de fé. Mas voltando às questões familiares, a gente percebe que Dom Bosco viu bem esses detalhes na vida de seu pai e de sua mãe. Esse cuidado, esse carinho que eles tinham com relação aos filhos. Tanto que quando Dom Bosco vai crescendo, ele vai percebendo que a falta do pai trouxe algumas questões problemáticas também para ele, que se tivesse com o pai ali, com certeza teriam sido mais fáceis. Por exemplo, Dom Bosco saiu de casa para trabalhar. Dom Bosco via seus irmãos muito cedo trabalhando na roça. Se seu pai tivesse vivo, com certeza eles não teriam se esforçado tanto na lavoura. Eles teriam uma vida muito mais confortável, com atividades muito mais compatíveis com sua idade. Dom Bosco teve muita dificuldade com relação aos estudos, porque ele não tinha muito dinheiro para poder pagá-los. Mais uma vez, reflexo da falta de seu pai em casa. No entanto, ele se esforçou muito e aprendeu como pôde, e Deus é tão bom que deu diversas outras referências paternais para ele. Um exemplo disso é o Padre Calosso, que ele conheceu quando era criança e o ensinou muito sobre várias coisas, inclusive algumas matérias importantes de escola. Ele aprendeu coisas boas com esse padre e, de certa forma, esse padre serviu também como uma figura paterna para ele. A mãe de Dom Bosco foi uma super mãe, vamos dizer assim. Cuidou de verdade dos filhos, fez o seu papel e não deixou faltar nada para eles. No entanto, Deus adicionou as figuras paternas, já que a de seu pai foi tão pequenininha na sua vida, com esse padre, por exemplo, e com tantos outros que passaram na vida de Dom Bosco, que foram seus professores, seus mestres, o ajudaram a crescer, porque cuidaram com carinho, cuidaram com amor dele.
Com a influência que Dom Bosco teve com relação a São José Cafasso, que foi seu diretor espiritual, ele conhece o serviço nas cadeias. O padre santo, São José Cafasso, ia confessar os meninos que tinham recebido sua pena de morte. Dom Bosco, acompanhando este padre, conseguia perceber tantos outros meninos pelas ruas de Turim que infelizmente caíam na vida do crime ou estavam na marginalidade porque também lhe faltava família. Ao perceber isso, quando o padre jovem tinha acabado de ser ordenado, Dom Bosco começa um movimento de resgate dessas crianças, desses jovens, das ruas. Ele começa a se encontrar com esses meninos e a propor a eles catequese e a propor a eles alguns ensinamentos, a ter uma influência, um cuidado com relação a esses meninos, esses jovens, esses adolescentes, que fizessem com que eles abandonassem essa vida criminosa ou a vida mais largada, sem cuidado, sem respeito pelos outros. Dom Bosco passa então a orientar esses jovens, a cuidar deles como pode. Ou seja, ele faz meio que um papel de pai para esses meninos. Era, antes de tudo, um bom pastor, porque era um padre, mas também cuidou desses meninos de todas as formas, inclusive de maneira bem paternal, quando orientava esses meninos em tudo na vida. Dava educação profissionalizante, dava também catequese para eles. Enfim, Dom Bosco cuidou de muitos desses jovens. Ele inclusive narra como começou esse movimento dele a partir de uma história que ele desenvolve com um jovem chamado Bartolomeu Garelli. Essa história, que foi narrada por Dom Bosco, conta de um menino que entra na igreja meio perdido, sem saber o que é que estava acontecendo por ali. Ele vai mexendo nas coisas da igreja, lá na sacristia, e o sacristão vai para cima do menino com uma vassourada, mandando ele sair dali. Afinal de contas, o menino maltrapilho, o menino todo sujo, ele já foi logo julgado como alguém ruim. Então Dom Bosco sai em defesa desse menino e começa a conversar com ele. Primeiro ele chama ele de amigo, já se aproxima desse jovem. E aí, conversando com ele, percebe que ele era desprovido de tudo. Além de comida e dinheiro, ele também não tinha nenhuma instrução, nem no campo religioso, nem no campo das ciências. Então Dom Bosco sente vontade de cuidar desse jovem, de ajudá-lo. E quando começa a ensinar algumas coisas para ele, já faz o convite para ele trazer outros jovens. Na outra semana, o grupo já tinha aumentado, e assim Dom Bosco vai cuidando de mais e mais jovens. Quando ele percebe que ele não ia dar conta sozinho daquilo, ele chama alguns outros amigos dele, mas principalmente conta com a ajuda de sua mãe. Olha aí, mamãe Margarida voltando de novo para a área. E aí, se a gente for perceber, na casa onde Dom Bosco vivia com os seus jovens, ele passa a abrigar alguns jovens, os que realmente precisavam mais. Eles já contavam com um lar, era aquela casa onde eles moravam. Depois, eles viam a figura de Dom Bosco como um padre, mas também como um pai. E agora tinham a figura da mãe, a mãe de Dom Bosco, mamãe Margarida, que também para eles servia também como a grande mãezona da casa lá, da pequena comunidade dos primeiros jovens cuidados por Dom Bosco e mamãe Margarida. Assim eles iam crescendo com um ambiente que lembrava muito o modelo de família que eles tinham até então, que era de pai, de mãe e com seus irmãos. Bom, o tempo foi passando e Dom Bosco continuou cuidando desses meninos, ao ponto de que existiam relatos que diziam que Dom Bosco gostava que os meninos o chamassem de pai. Aí a gente vai percebendo, né, gente, que alguns traumas da nossa infância, algumas questões difíceis da nossa vida, elas podem ser retrabalhadas e a gente vai convivendo com esses traumas, convivendo com essas questões, a ponto de poder também, com a graça de Deus, transformá-las em dom para a comunidade, em dom para a igreja. E Dom Bosco, como sentiu falta de um pai, conseguiu ser um pai muito bom para os meninos que também, como ele, cresceram sem pai. Cresceram também sem mãe, e aí ele não deixou faltar. Tanto que depois da morte de mamãe Margarida, Dom Bosco não deixa os meninos sem mãe. Além de outras mulheres, também mães de outros jovens que vinham para o oratório, também poderem ajudar de maneira mais efetiva, Dom Bosco apresentou a eles a figura de Nossa Senhora Auxiliadora, que é a mãe de Jesus e também nossa mãe. Jamais os meninos perderam de vista que eles tinham uma mãe, sim, que era nossa mãe, Nossa Senhora Auxiliadora. E eles percebiam também que Dom Bosco, além de ser um pai, apresentava o próprio Senhor Deus como o grande pai que cuidava dos meninos.
Muitos anos depois, quando Dom Bosco já era santo, o Papa João Paulo II adiciona um título a ele. Além de fundador da congregação salesiana, Dom Bosco também é considerado pelo santo como pai e mestre da juventude. Ele se torna assim a grande referência daqueles que cuidam dos jovens. Olha só o termo, pai e mestre da juventude. A vocação de Dom Bosco como padre, como cuidador dos jovens, se estende num grau de paternidade. Mas, minha gente, com certeza, esse modelo de família que Dom Bosco quis propor para os jovens de então é ainda um modelo que a igreja consegue vislumbrar e propõe para a comunidade, para todas as outras comunidades. No entanto, a igreja sabe que a realidade do mundo não é a realidade ideal, que a gente luta por um ideal, que a gente vai entendendo também o que é que Deus quer para nós. E dentro de tantas outras coisas, a gente percebe que o que importa verdadeiramente para uma família ser bem estruturada é o amor, é o cuidado, é o respeito, o carinho. Tanto que a própria família modelo de todas as famílias para os cristãos, que é a família de Nazaré, é composta por um pai, por exemplo, que não era biológico, o próprio São José. E inclusive estamos no ano de São José. José não era o pai biológico de Jesus, mas em alguns textos bíblicos a gente percebe que Jesus é reconhecido por ser filho de José. A marca daquele menino era ser filho de José. Então, a igreja já entende desde o início que o lugar da família, o que realmente torna a gente com vocação à família, é quando a gente está vocacionado ao cuidado mais íntimo com todas aquelas pessoas que moram com você. A dedicação primeira a essas pessoas vai te tornar de verdade um pai, um esposo, uma mãe, uma esposa. Vai te tornar pessoa de família, essa pessoa que está voltada para o cuidado, para fazer viver e para cuidar da vida mesmo, no sentido de fazê-la cada vez mais frutuosa, cada vez mais abundante. É aí que vai se encontrar verdadeiramente o ponto da vocação à vida familiar. Como diz a música, o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Já estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, mas o que a gente tem a dizer a você nessa semana, a segunda semana do mês vocacional, é que o próprio Dom Bosco nos dá uma grande e bela referência do que é verdadeiramente a vocação à vida familiar. É o cuidado em totalidade das pessoas que estão com você. E o que a gente deixa como recado para você, jovem, para você que nos escuta, que nos assiste nesse nosso podcast, que acompanha a gente, é que não desista da família. Acredite nela. Afinal de contas, o que a torna verdadeira, o que a torna preciosa é o amor que existe entre as pessoas. Mais de ter uma mãe só, de ter uma avó morando com você, de não ter essas pessoas, ser só você, seu pai, enfim. Independente dos diversos modelos familiares que nós encontramos na sociedade, o que não pode faltar em nenhum deles é verdadeiramente o amor. Olha, a sua família pode não ter sido a mais perfeita no sentido do respeito, do cuidado, do carinho pelo outro. Também a de Dom Bosco não foi. Ele enfrentou muitas questões de relacionamento com relação ao seu irmão. A fraternidade que o irmão mais velho de Dom Bosco tinha por ele não era tão fofinha assim, não. Eles tinham uma compreensão diferente de mundo e por vezes discutiam bastante. Mesmo que a sua família tenha muita dificuldade, talvez, no relacionamento entre vocês, eu peço a você que procure refazer os caminhos, a fim de que, orientando novamente a sua visão de mundo, você consiga refletir amor para a sua próxima família, caso você esteja se sentindo vocacionado à vida em família. Não repita a violência ou a grosseria que alguma vez você tenha visto no seu seio familiar. Tente refazer isso a partir do próprio Cristo. O próprio Dom Bosco viveu também isso depois que curou também suas feridas e conseguiu viver com muito amor com relação aos seus irmãos, seu irmão mais velho em especial, o Antônio. Tá bem? Coragem! Deus te chama para uma vocação muito linda e espera de você também o que você pode dar, que é o melhor. Como diz o Padre Zezinho na sua canção, abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. E é isso que eu desejo de Deus para a sua família, para você também. Deus abençoe muito o seu lar, a sua casa. E se você sente no seu coração o desejo de formar família, de ser uma mãe, de ser um pai de família, de ser uma pessoa de família,
cultive isso, entregue isso para Deus, que com certeza, aprendendo com Dom Bosco como é que a gente tem que cuidar dos outros, aprendendo com a Mãe Margarida esse cuidado também, com certeza você vai ser um pai ou uma mãe muito diligente e perfeito, nota 10, tá bem? Do jeito que você souber fazer. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos semana que vem, espero por vocês, hein? Vamos juntos? Este podcast é uma iniciativa da JS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.